Quem conhece a história da rainha Esther? Levanta a mão para mim. A rainha Esther, ela era exilada. Exilado é um grau abaixo de imigrante, ou é pior do que imigrante, né? O exilado foi mandado embora da sua terra. O exilado foi expulso da sua terra. De alguma maneira, aconteceu alguma coisa e ele saiu da sua terra. Então, essa era, em primeiro lugar, a situação política da rainha Esther. Ela era uma exilada. Então, se um imigrante tem pouquíssimos direitos, um imigrante não regulamentado na lei, tem pouquíssimos direitos, um exilado costuma ter menos ainda. A rainha Esther, ela era órfã de pai e mãe. Provavelmente a mesma batalha que fez com que a rainha Esther fosse exilada, não é? Que o povo dela fosse tirado da terra de Israel. Na mesma batalha, ela deve ter perdido pai e mãe. Era órfã. Exilada, órfã, criada por um primo, Mardoqueu ou Mordecai, e numa situação muito difícil, viu, gente? Tem pessoas que gostam de romancear um pouco a história de Esther, mas Esther tinha uma situação muito difícil, muito difícil. Órfã, exilada, criada por um primo, numa terra sem direitos, talvez trabalhadora braçal. Ela era uma menina. Eu acredito que Esther não tinha mais do que 17 anos, 18 anos, quando a história toda acontece com ela. E o que eu quero dizer com isso? O nosso tema é empoderadas em Deus. Esther tinha tudo na vida para viver uma vida amargurada, uma vida presa, uma vida sem possibilidades, não se permitindo alguma coisa. Mas Deus fez de Esther uma rainha. Não me importa, querida, não importa como tem sido a sua história, não importa o início da sua história, ou aliás, importa porque machuca, não é verdade? Mas o importante aqui nesta tarde é o que o Espírito Santo está dizendo a você. Sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? É que você viva como uma rainha abençoada de Deus. Deus quer fazer de você uma rainha, com a atitude de uma rainha. Não é a atitude de uma pessoa orfanada, uma pessoa que se sente órfã, é uma pessoa que se sente desamparada na vida. Tantas mulheres se sentem desamparadas na vida e assumem essa atitude de desamparo na vida. Mas o Espírito Santo está te dizendo nesta tarde: Deus planeja e projeta na sua vida para que você seja uma rainha abençoada de Deus. Quem pode dizer: eu recebo, Senhor, eu recebo isso? Então, a primeira coisa que a gente vê está aí no capítulo 2, versículo 5. Ora, na cidade de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém
com os exilados que foram deportados com Jeconias. Versículo 7. Ele criara Hadassa, que é Ester, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Esse é o primeiro princípio que eu quero que você guarde nessa tarde. Deus faz de mim uma rainha. Uma rainha. Segunda coisa, o versículo 15 do capítulo 2 ainda. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse a Gai, o eunuco do rei. O que acontecia com essas moças? Essa menina aqui, ela tinha 17 anos, 18 anos, todo mundo conhece a história. Assuero mandou embora Vasti, não é? Ficou com raiva de Vasti, Vasti desobedeceu a ele. Dizem que ela estava grávida, por isso que ela não foi se expor aos convidados dele, né? Tem toda uma história aí. Mas naquela situação, ele manda trazer moças que fossem virgens, para que ele escolhesse uma nova rainha. E a gente pensa, que sorte a dessas meninas, não é? Que sorte nada, minha amiga. Que sorte nada. Essas meninas eram tiradas da sua família, ninguém perguntava a elas se elas queriam ir ou não. Essas meninas iriam passar uma noite com o rei, e depois elas iriam para o harém do rei. O rei nem sabia o nome delas. Elas nunca mais teriam a possibilidade de se casar. Nunca mais, se elas tivessem um filho do rei, o status subia. Mas se não tivessem o filho do rei, elas ficariam lá jogadas naquele harém até morrerem. Se acontecesse uma guerra e o rei viesse a morrer nessa guerra, provavelmente todas as mulheres do rei também iriam morrer. Essa era a possibilidade de Ester. Esse era o prognóstico para Ester. Mas a Bíblia diz aqui, olha só, versículo 13, que era a história das moças. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saagás, o eunuco da guarda das concubinas. Não tornava ao rei, salvo se o rei a desejasse e a chamasse pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando chegou a vez de ir ao rei, nada pediu para si, não levou nada. Essas meninas, elas sabiam o seguinte: eu vou lá, vou passar uma noite com o rei, e depois eu vou lá para o harém, e acabou a minha vida. Então o que elas faziam? Elas pegavam tudo que elas pudessem de joia, tudo que elas pudessem dos tesouros, e levavam com elas. Quando Ester foi levada à presença do rei, Ester não levou nada, a não ser a orientação de Agai. Ester, faça isso, faça aquilo. Aí olha o que a Bíblia diz aqui: e Ester alcançou o favor de todos quantos haviam
Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado, e o rei amou Ester mais do que a todas as mulheres. Qual é o princípio aqui, minha querida? Você quer ser uma mulher empoderada em Deus? Você quer ser uma mulher cheia do Espírito de Deus? Você quer ser uma mulher que vence as dificuldades aqui no mundo? Aprenda a tirar os seus olhos daqui, olha, daquilo inclusive que são as riquezas neste mundo, e coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Coloque os seus olhos em Deus, nos valores eternos. Esther não pediu nada para si, porque Esther tinha os seus olhos voltados para aquilo que é eterno. Muitas vezes nós ficamos tão presas a coisas que são passageiras, a coisas que prendem a nossa vida, não é? A bispa Cássia colocou aquelas lembranças, o passado, é porque foi muito bom. Não, uma mulher que quer vencer aqui, ela precisa colocar os seus olhos em Deus e naquilo que é eterno, tendo os olhos fixos em Deus. Como é que diz lá em Hebreus capítulo 12, abre lá comigo, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus. Nós falamos aqui sobre a situação de violência doméstica. Sabe como é que se vence violência doméstica? Colocando os olhos em Jesus também, tendo os olhos em Deus. Esther não se apegou àquelas riquezas, porque ela sabia que Deus tinha coisa melhor para ela, coisa maior para ela. Pensa a situação de uma menina. Se essa menina não se apegasse a Deus, ela não conseguiria vencer aquele momento que para mim era tão difícil na vida de Esther. Voltando lá para a nossa história, para o livro de Esther, eu quero te chamar a atenção para mais alguns pontos na vida de Esther. Esther, ela foi escolhida, ela foi coroada como rainha, ela foi abençoada, mas a luta continua. Dá para você falar isso para sua irmã? A luta continua. Às vezes a gente pensa, oh meu Deus, estou na igreja, não é? Estou fazendo a campanha, oh que bênção, estou num momento como esse, né? Um momento aqui, Mulheres na Fonte, eu tenho sido tão abençoada. Quem tem sido abençoada? Você tem sido abençoada? Eu tenho sido abençoada. Fala para outra irmã do outro lado, mas a luta vai continuar. Maravilha. Esther coroada, rainha. Nós temos um adversário que ele não se dá por vencido, sabe por quê? Porque ele detesta Deus. O problema dele não é você, o problema dele é Deus.
E ele sabe que Deus te ama tanto, 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 tanto. E é por isso que ele vem contra você. O que aconteceu? Houve um complô para acabar com todos os exilados naquele reino, no reino de Assuero. O diabo levantou Amã para acabar com todos os exilados, acabar com a raça judaica. Por quê? Porque o diabo tem se levantado no decurso da história, tentando destruir qualquer vestígio de Deus nesta terra. Mas cadê as guerreiras abençoadas que se levantam e dizem: não, eu estou aqui, eu sou igreja de Deus? Você pode dizer isso? Você pode levantar a sua mão e dizer: eu estou aqui para marcar a minha geração, eu sou igreja, eu faço parte da igreja, eu sou a igreja de Deus. Então houve ali um complô para acabar com a raça judaica, não é? Com os exilados naquela época. Esther 3:13, olha o que diz aí: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem e matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que eles saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os grupos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, e Suzã estava perplexa. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Mulher empoderada de Deus, mulher empoderada em Deus, mulher empoderada por Deus. Nesta batalha que nós vivemos nesta terra, como Esther foi chamada a se posicionar, você é chamada a se posicionar. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir. Você pode em Deus. Sabe, por mais feminina que você seja, eu vou colocar assim, por mais feminina que você seja, por mais que você se sinta assim, talvez indefesa, incapaz, o que nós estamos te falando nesta tarde, em nome de Jesus, você pode se posicionar em Deus, e nesta geração, sim. Nós vivemos num momento da história onde existem muitas injustiças, e provavelmente isso não vai melhorar. Provavelmente isso vai continuar. Mas é neste momento da história que Deus planta a igreja, e que o Espírito Santo sopra sobre esta igreja, trazendo força, trazendo poder, exatamente para esmagar o diabo debaixo do nosso pé. Nós nos levantamos contra toda injustiça nessa terra. Na época de Esther, a gente podia pensar, gente, era uma moça, não sei quanto tempo depois que ela recebeu a coroa, houve esta situação
de complô para matar todos os exilados, não é? Em Suzã, no reino de Assuero. E eu tenho a impressão que Esther, pelo menos no primeiro momento, ela não sabia como reagir. Assim como nós. Muitas vezes nós não sabemos como reagir, não é verdade? Situações acontecem, nós ficamos meio que paradas. Eu não sei se você parece comigo. Minha primeira reação é a gente para. Aí depois é que a gente reflete, eu podia ter feito aquilo, né? Às vezes a gente até adoece, por que eu não falei? Eu devia ter falado, né? A gente até adoece com essas coisas. Esther, no primeiro momento ela parou. É isso que acontece na nossa vida, sim. Às vezes as situações nos pegam desprevenidas. Situações na família, o diabo te afrontando na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos. E a gente às vezes para. Tá, mas graças a Deus tem uma figura aqui que se chama Mordecai. Mordecai para mim é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos chama, o Espírito Santo que nos convoca, o Espírito Santo que nos desafia e o Espírito Santo que nos capacita para continuar. Se você tem sido desafiada, se você tem sido convocada, diga sim ao desafio. Porque o Espírito Santo é com você. O Espírito Santo te capacita, minha irmã. O Espírito Santo te fortalece. Capítulo 4, versículo 13. Versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para uma conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha. Deixa eu te falar uma coisa, rainha Esther. Eu estou falando aqui a todas as rainhas Esther que estão aqui nesta tarde. O dia que você precisar levantar a sua voz, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de falar, não tenha medo de dizer sim ao desafio, porque é para esta conjuntura que Deus tem capacitado a sua vida. Amém, rainha? Quem pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Então vamos aprender mais um pouquinho com a rainha Esther. Versículo 16, ela diz: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo lhe havia ordenado Esther. Deixa eu te falar uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, e o livro está aí, se você quiser comprar o livro, vai me dar muito prazer, viu? O livro que conta um milagre da vida do bispo Davi, está aqui, olha o milagrinho aqui, que é filho dele, né? O bispo Davi sofreu um acidente aos 19 anos. Um carro explodiu e ele ficou preso no cinto de segurança. Não é que ele quase morreu,
Por 3 vezes ele teve parada cardiorrespiratória. E Deus fez o milagre de trazê-lo de volta por 3 vezes. Esse livro conta essa história. Não é que eu acho que oração funciona. Eu sei que oração funciona. Eu sei. Não é que eu acho que as coisas podem mudar por causa da oração. Eu sei que as coisas mudam por causa da oração. Eu sei que o jejum potencializa a oração. É igual aquela música, eu não sei como é que Deus faz, eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu sei que Deus faz. E sei que Deus não tem acepção de pessoas. Se Ele fez na nossa vida, faz na sua vida também. Eu sei que Deus pode agir. Mordecai virou para Esther e falou: Esther, lembra da oração, Esther? Mordecai virou para Esther e falou assim: Esther, não se omita. Não se omita. Deixa eu te falar uma coisa. Você está me vendo aqui pegando esse microfone na mão? Você não me conhece não. O apóstolo me conhece. Era a última coisa que eu queria fazer na vida, era pegar microfone na mão, sabia? Mas todas as vezes que a gente diz sim a um desafio, Deus nos faz crescer, crescer, crescer. Todas as vezes que você corre de um desafio, o desafio cresce e você diminui. Se Deus te desafiou, mulher, jejua, ora e vai adiante, porque o Espírito Santo é com você. Você pode crescer. As coisas podem mudar. Sentença de morte assinada. Eu vivi isso na vida do meu filho. Sentença de morte assinada. O médico nos diz: tem 5% de chance de sobreviver. E está aqui, ó, mais forte que nunca. Glória a Deus. Sentença de morte assinada. Esther, não imagine que por estar aí você está segura. Mas é exatamente para esta hora que o Espírito Santo te chamou. Levanta e posiciona em Deus. A última coisa que eu quero ressaltar na vida de Esther está no capítulo 7, versículos 5 e 6. Então falou o rei Assuero e disse a Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Sabe o que eu acho? Que ele queria forçar a rainha, sim. Ele tinha desprezo por aquele povo. Ele tinha desprezo pelos judeus. Cair sobre o divã,
Acho que foi uma maneira bonita de dizer, não é? Eu acho que ele fez por onde forçar a rainha, sim. Porém, as Ester que estão aqui não tem medo de abrir a boca e denunciar e falar: eu não aceito isso. Posso te falar uma coisa, minha querida? As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Eu vou falar de novo. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Se você é uma Ester empoderada em Deus, você se levanta em fé e diz: a minha casa é lugar de respeito. A minha casa é lugar onde o amor é para florescer e não a violência. Eu não aceito esse tipo de relacionamento. As coisas precisam mudar. E eu vou batalhar para que as coisas mudem dentro da minha casa. Para isso, eu tenho armas espirituais, eu tenho jejum, eu tenho a oração em conjunto na igreja. Para isso, eu tenho a ajuda das bispas e pastoras. Eu posso chegar e falar, e quando a coisa está muito sem limite, para isto, existem os órgãos públicos que podem ajudar uma mulher. Não tenha medo, não se cale. Se Ester se calasse na frente daquele Amã, eu não sei o que teria acontecido. Mas Deus reverteu a situação. Sabe por quê? Até hoje, em Israel, e o povo judeu, eles celebram o dia do Purim. É um feriado nacional. Eles celebram em homenagem a Ester e a este grande livramento. Deus tem grande livramento na sua vida, mas você precisa se decidir a levantar e ser uma Ester. Eu não posso só sofrer as consequências. Eu preciso agir na minha